Vez está aqui conosco, vamos conversar sobre Jesus, né, Fábio? Fique à vontade. Senhoras, senhores, meus amigos queridos, boa noite para todos. É sinceramente uma alegria poder retornar aqui a CELC, revendo amigos queridos, em especial nesses dias que envolvem as comemorações do natalício de Jesus, o Natal, mesmo que mundano, mas nós bem o sabemos e bem o sentimos que a psicosfera altera, sentimos um pouco mais de compaixão, a serenidade parece que nos envolve, e é com esse sentimento que nós gostaríamos de estabelecer esta conversa de hoje, falarmos de Jesus na perspectiva do Consolador prometido, do Espiritismo, deixando um pouco este sentimento de troca, este sentimento que envolve o Natal de barganhas, aonde nós recebemos os nossos familiares, comungamos aquelas breves horas em uma mesa, compartilhando o alimento, a bebida, a alegria, mas também em volta da troca de presentes, como se precisássemos trocar presentes. Gostaríamos de fazê-lo de um modo diferente, também não nos atermos àquelas falas típicas dos evangelhos, mas a iluminar a nossa fala de hoje, baseada na doutrina espírita, no Espiritismo, no Espírito de verdade, que é Jesus. E como Jesus se apresenta para nós espíritas e para o mundo 2000 anos depois. É verdade que Jesus fora visto pela história humana dos mais diversos modos. Quando nós remontamos na história da humanidade, nós perceberemos que este homem, que teve o maior número de biografias e de histórias contadas, refletem-no das mais diversas maneiras, das mais críticas às mais verdadeiras, mas também às mais ridículas. Os principais historiadores de Jesus, é claro, são os 4 evangelistas. Quando nós abrimos os 4 evangelhos, nós encontramos ali Jesus como um mestre. Aquele que compartilhava da pesca, aquele que partia para a troca de ensinos na simplicidade do cotidiano, para aquele que falava na sinagoga, mas também para aquele que dormia na casa de Simão Pedro. Ali estão retratadas inúmeras passagens deste Espírito, na simplicidade do cotidiano. Ele que falava que era o Messias, que era o enviado de Deus, mas que eles mesmos, os discípulos, lá no fundo, tinham em dúvida. Haja visto o comportamento de todos no dia da crucificação. Haja visto o comportamento de Simão Pedro, aonde Jesus foi ter mais tempo na sua própria casa, aonde ele mais dormira naqueles 3 anos. Ali nos 4 evangelhos nós encontramos Jesus retratado como um mestre, um educador de almas. Mas é no Ato dos Apóstolos e nas epístolas que nós encontraremos um Jesus um pouco diferente. Agora, o Messias, o ungido, o Messias, o Cristo, aquele que fora visto, como na palavra narrada do livro, agora de início, materializado diante dos olhos dos incrédulos. Porque não basta acreditar para que nos transformemos, nem ver.
Jesus precisou se materializar para os seus próprios discípulos, para que eles vissem e dissessem: agora eu acredito. Parece que Tomé não morreu. Parece que mesmo nós espíritas, dando um salto quântico no tempo, somos como Tomé. Mas é em meio a esses escritos, as epístolas, em especial de Paulo e de Pedro, que passam a retratar o Jesus que está lá na coordenação do mundo, mas ao mesmo tempo aqui, ao nosso lado. Porque não poderia o verdadeiro educador transcender a vida além do túmulo e não retornar para educar o educando. O educador sabe que a sua palavra deve fazer sentido ao educando, senão são palavras jogadas ao vento, são ensinos dados aos porcos, como ele mesmo houvera dito. É preciso dizer, mas também é preciso exemplificar. Ali, no livro bíblico, nós encontraremos um Jesus presente. Mas não foi assim que toda a história humana, depois do sepulcro, narrou a história deste homem. Nós encontraremos em Flávio Josefo, historiador do povo hebreu, a narrativa de que Jesus, na verdade, foi um nazareno de cultura, porque seus pais, Maria e José, eram naturais de Nazaré, mas ele, Jesus, nascera em Belém de Judá, portanto, judeu de nascimento. E que os seus seguidores acreditavam que ele fosse o Cristo, o enviado de Deus para salvar o povo, para retirar o povo da escravidão. E para por aí. Ernesto Renan vai narrar que Jesus foi tão grande, que ele mesmo não coube na própria história humana no planeta Terra. Dividiu a história antes e depois do seu nascimento. Anak, um grande escritor protestante, chegou a dizer que a história da vida de Jesus narrada pelo evangelista Lucas, portanto o Evangelho de Lucas, deveria ser considerado a maior obra-prima da literatura humana, dado a estrutura literária ao qual envolveu a narrativa da vida de Jesus. Mark Baker, um mestre em teologia, um PhD em psicologia, nosso contemporâneo, escreveu Jesus de um modo diferente. Como teólogo cristão, é claro, ele irá dogmatizar as palavras, mas em um determinado ponto, como psicólogo, ele chega a dizer que há 2000 anos Jesus já ensinou Sigmund Freud a psicanálise. Tamanho o conhecimento da psique humana nas palavras de Jesus. No Brasil, na década de 60, apareceu um livro que tornou-se um best-seller aqui. Jesus, o maior de todos os anarquistas. Um livro falando de um homem que mais se parecia com um guerrilheiro. Aquele que não gostava da estrutura política do Império Romano, que não concordava com a estrutura religiosa do farisaísmo, muito menos com a cultura judaica. Para este escritor, Jesus, um anarquista. Claro, as raízes voltadas para a escola de Frankfurt, da Primeira Guerra Mundial, na cidade de Frankfurt, onde Georg Lukács e outros eminentes escritores da crítica da cultura humana falavam que Jesus
era castrador. Que a religião era o ópio da humanidade, ópio, porque ela torna o homem aquém da realidade. Tornou-se um best-seller. Então, meus amigos, vejam que falar de Jesus não é unanimidade, o caminho e o teor moral. Mas em meio a tudo isso, nós conhecemos a formação religiosa humana. 1500 anos de uma formação religiosa, de uma apresentação de Jesus voltado para quadros, pregado na cruz, e para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, então, templos religiosos. Lugares ditos sagrados, aonde nós deveríamos comungar para nos apresentar a Jesus. E sempre sendo lembrados de que Ele houvera derramado sangue na cruz para nos redimir do pecado inicial, da expulsão do Éden, fazendo menção a nós que caímos na nossa própria história de espíritos imortais, a qual o Espiritismo narra, muito bem falando, que não precisaríamos passar pela estrada da classe, da ordem dos espíritos imperfeitos, poderíamos ter ido direto para os espíritos bons. E em meio a essa narrativa da queda, é que nós ficamos quase 2000 anos presos a um Jesus pregado na cruz. E é baseado nesse caldeirão que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, porque essa foi apenas a introdução do Jesus da doutrina espírita. O Jesus para o Espiritismo. Aquele que houvera dito há 2000 anos atrás: eu rogarei ao Pai e pedirei a Ele que vos envie um novo Consolador, um outro Consolador, para que fique convosco para todo sempre, o Espírito de verdade, que agora não o conheceis, mas que chegará o dia em que todos conhecerão. Então, eu vou narrar para vocês a história dita por Jesus. E eu só vou precisar de um parágrafo de 4 linhas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vim instruir e consolar aos pobres deserdados, a nós. Ele está falando a nós, os pobres deserdados, que tivemos pelas mãos de Moisés a oportunidade de conhecer a lei divina. Escolhemos o bezerro de ouro. Que depois tivemos a presença de Jesus, dele próprio, e escolhemos a guerra. Hoje nós conhecemos Jesus no 25 de dezembro, quando nós lembramos de fazer a prece na hora da ceia.
Mas nunca nos perguntamos, nós espíritas, por que 25 de dezembro? Por que nós temos que lembrar de Jesus numa época que não é a época do seu nascimento? Os próprios historiadores chegam a dizer que possivelmente ele teria nascido entre março, abril, alguns dizem maio. Por que dezembro? É claro, sempre há as mãos do homem para apresentar Jesus para o outro. Constantino Magno, ou Constantino o Grande, no século IV, logo depois do cristianismo inicial ter recebido mais de 100 de vertentes de interpretação, ele tem uma noite agitada, tem um sonho conturbado, suarento e emocionalmente excitado. Ele vislumbra no seu sonho os céus de Roma. Nos céus de Roma ele vê a cruz desenhada e que brilhava mais intensamente que o próprio sol. A cruz dos cristãos, porque os cristãos agora não eram mais conhecidos pelo íctis, o peixe, mas pela cruz. Ele olha para a cruz no sonho e observa que de modo luminoso é escrito in hoc signo vinces, em latim. Com este símbolo tu vencerás. Constantino acorda e diz: eu vencerei a batalha. Vencerei a batalha contra Maxêncio no outro dia. Eu, que acredito em Deus Júpiter, vencerei a batalha. Porque o Cristo dos judeus me disse. No outro dia, sobre a ponte Mílvia, ele vence Maxêncio. Ele anexa ao território do Império Romano uma grandiosidade de outras áreas, tornando o Império Romano com um território nunca antes visto, e passa a acreditar a Jesus a sua vitória. A vitória sanguinolenta, agora expressa na cruz, que Constantino carregava no peito. Constantino impõe ao Império Romano de que todos os homens agora, romanos, deveriam acreditar em Jesus, se transformar em cristãos, a negarem Júpiter no Capitolino, no Monte Capitólio, na cidade de Roma. Não mais a cultura greco-romana de um Deus, de um misticismo, mas a Jesus, ao Salvador dos judeus, que deu a ele o poder de vencer um dos maiores generais da história, Maxêncio. A sua mãe Helena toma partido. E que mãe não toma partido do filho? Junto com os seus generais, ela percorre todo o Império Romano, construindo e fundando igrejas, para falar de Jesus, a ponto de tê-la sido considerada santa pelos católicos, a Santa Helena. Fundou até mesmo a igreja do sepulcro em Jerusalém. Constantino agora se torna o maior divulgador do cristianismo, porém conspurcado, claro. Mas precisávamos de um dia. Como poderíamos venerar este homem que fez com que o império crescesse e que transformasse Constantino no maior de todos os imperadores? Precisávamos de um dia. E aí Constantino então tem uma ideia: qual é o dia que nós temos a maior festividade do ano? Solstício de inverno, que inicia na data de 22 de dezembro, onde o povo se reunia numa festa eminentemente de exageros e pagã, para prestar oferenda e culto ao deus Apolo
ao Febo da cultura do Império Romano. O Deus que carregava na sua carruagem o sol para distante durante o período do inverno, aonde as donas de casa, as senhoras, os senhores, os comerciantes, os anciãos, as crianças, mas principalmente o imperador, deveria prestar culto, para que o inverno não fosse rigoroso. A festa estava escolhida. Agora afastemos então o culto a Apolo e passemos a cultuar a Jesus Cristo. Numa festa de exageros, os vomitórios em torno de Roma eram requisitados às filas. Bebiam-se e comiam-se exageradamente. Não é assim que fizemos no 25 de dezembro? Trazemos os nossos amigos, os nossos parentes e exageramos. Parece que o tempo altera, mas o ímpeto interior, emocional, sentimental, se mantém o mesmo. A festa estava escolhida, mas claro, não precisamos o primeiro dia, nem o segundo, vamos no último, ao qual reunia o maior número de pessoas, 25 de dezembro. 25 de dezembro, o dia para cultuarmos Jesus. Estamos falando do século IV. Passam-se alguns séculos, o imperador Justiniano, no concílio de Constantinopla, dá a cartada final, deturpa todos os ensinos expressos na Bíblia, em especial a reencarnação, transforma o cristianismo em algo para o domínio dos homens e transforma a figura de Jesus no general. É assim que no ano 1095 nós teremos a primeira ruptura do cristianismo. Um Jesus que não atendia mais às necessidades humanas. A ortodoxia bizantina de um lado, o catolicismo de outro. Aparecem as grandes cruzadas. O Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, chama aos homens, acreditam em Jesus? Tomemos as capas pretas, com a cruz desenhada. Tomemos os cavalos e percorramos o território até Jerusalém, a cidade de onde deveremos prestar culto a Deus. O templo de Jerusalém. E os homens, mais de 500.000 cavaleiros, entraram em Jerusalém na primeira cruzada, pisoteando senhoras, senhores, crianças, religiosos, aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que não acreditavam em Jesus, carregando uma cruz na mão. Tancredo de Siracusa, Fernão de Bulhões, e assim Jesus é estampado na primeira cruzada. Saladino vence a terceira cruzada, os católicos são expulsos de Jerusalém. A última cruzada mostra os católicos, os reis, se dirigindo a Constantinopla, a encruzilhada comercial. E assim nós escrevemos a história de Jesus. Vamos ter dúvida? Basta que alguém na casa espírita seja contrário às minhas expectativas do que eu penso a respeito do espiritismo e de Jesus, eu ajo como um cavaleiro nas cruzadas. Eu pisoteio o coração daquele que não fala a língua que eu falo. Não há maior número de melindrados do que numa casa espírita. Não há um número maior de religiosos conflituosos entre si do que numa casa espírita. É impressionante. Depois do Pacto Áureo, este ano, 70 anos, de união e unificação dos espíritas, e nós percebemos que as casas espíritas são fundadas
em sua maioria, por dissensões entre espíritas. E aí fundamos a casa do pai Jacó, a casa da mãe Jacó, da mãe Joana, e vamos fundando, apresentando novamente um Jesus à nossa maneira, ao nosso modo. Não bastou as cruzadas, aparece a reforma, a contra-reforma, a Inquisição ganhando força. Não acreditas em Jesus? A guilhotina. Como tu acreditas em Jesus? Prestas culto a Ele? Não, a ponta da espada. Serás empalado. Aquilo que escreves será queimado na fogueira. Allan Kardec teve as suas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, queimado no Alto de Fé de Barcelona. A imposição diante de todos nós, por parte de alguns. Mas é assim que nós vemos o homem tentando se libertar, saindo daquele período sombrio da Idade Média, para entrar no iluminismo, deixando o empirismo de lado, o empirismo que diz que as minhas experiências ditam a regra da vida, as minhas próprias experiências. É assim que hoje nós vemos espíritas se degladiando pela escolha de um presidente. É assim que nós vemos espíritas hoje brigando em casa por pessoas que pensam o contrário na política. É assim que nós vemos espíritas hoje se separando porque o seu confrade não pensa igual. Este período demonstra ao homem a necessidade de conhecer a si mesmo. Auto-iluminação. Lembremos do início da mensagem do Espírito de Verdade. Veio instruir e consolar aos pobres deserdados. Instruir é razão, é pensamento, é reflexão, é o homem que desejava iluminar a própria mente, saindo das algemas da imposição dogmática. E consolar. Consolação é emoção, é sentimento. Ao coração combalido, doído pelas práticas mundanas que não nutrem e que não enxugam lágrimas. As teses que somaram-se 95 de Martim Lutero para formar o protestantismo, parece que é atual também. A venda das indulgências. Quantos de nós chega na casa espírita, e eu li ali antes, e coloca o seu nome no livro de radiação, pensando que está terceirizando o serviço. Venda de indulgências. Estou vendendo o perdão para Jesus. Estou vendendo o meu erro, a troca de quê? Dos meus interesses particularistas diante da vida. Passo a olhar o mundo conturbado, em caos, e está todo mundo errado. A lei de causa e efeito há de punir quem erra para comigo. Eu não concordo para com a minha doença. Eu não concordo para aquilo que me acontece. Eu não concordo para aquilo que se me aparece dentro da minha própria casa. E aí, eu venho para a casa espírita, para colocar o nome no livro. E não me pergunto por qual razão eu estou sentado hoje na CELC, ouvindo esta palestra, acerca do Natal de Jesus. A pergunta deveria ser: o que eu estou levando hoje para casa? O que eu estarei levando hoje de Jesus redivivo através do Espiritismo? Será que um Jesus anarquista, um Jesus ao meu ponto de vista, será que um Jesus que é o ópio da humanidade, que traz alienação aos outros? Não, você tem que crer, você tem que ser espírita. Não, porque o espiritismo é isso, não, porque o espiritismo é aquilo. Você está sofrendo pela lei de causa e efeito, você está sofrendo porque você fez algo no passado.
enquanto Jesus enxugou lágrimas. Esteve com as crianças, com os pobres, com as prostitutas, esteve com os pescadores e disse: Deus quis revelar a lei, não aos doutos, aos conhecedores, aos intelectuais, mas ao pobre, ao ignorante, porque o coração é mais puro. Venho instruir aos pobres deserdados e consolá-los, porque quem não precisa de consolação? Quem não precisa ser consolado? Quem não precisa? E ele continua dizendo: porque as lágrimas tornaram-se sagradas no jardim das oliveiras. Ele, um espírito puro, que não precisava passar por aquela provação, disse que as suas lágrimas foram sagradas. Quiçá as nossas. Quiçá as nossas. E é aqui que eu entro propriamente dito no Jesus da doutrina espírita. Por quê? Porque se para esse espírito da mais alta hierarquia espiritual que nós temos por notícia, disse que a lágrima é sagrada, como poderemos contrariá-lo? Para quem não sabe, eu vou abrir um parênteses aqui rápido. Jesus é um espírito crístico. Significa dizer, imaginemos a mais alta montanha do planeta Terra, o Monte Everest. 8.000 metros. Lá em cima, no topo, lá em cima, estão os espíritos da escala espíritos puros. Aqui embaixo nós, os imperfeitos. Espírito imperfeito é assim. Você sente raiva? Você já sentiu uma vontadezinha de esganar alguém? Bom, então você é um espírito imperfeito. Mas o espírito imperfeito não é adjetivo, é um substantivo, quase como que com um hífen. Porque se fosse adjetivo, significaria que Deus teria feito o espírito imperfeito, que não está bom, que não está certo. Não. Um espírito puro é o que atingiu o mais alto grau de evolução. Ele não precisa mais nem de provas. Não precisa ser provado. A sua evolução se dá de um modo que nós não entenderíamos. Mas dentro da escala dos espíritos puros, formam-se uma pequena comunidade de eleitos. Essa comunidade de eleitos pelo próprio Deus chama-se Cristo. Portanto, Cristo não é adjetivo, não é qualidade, é um encargo espiritual. E qual o encargo? De coordenar a estrutura pedagógica de uma comunidade de espíritos imperfeitos. Portanto, Jesus recebeu do próprio Deus a outorga de coordenar 22 bilhões de almas no planeta Terra, para regenerar a nós todos, com o seu pensamento alvo insondável, da explosão de uma estrela há 5 bilhões de anos atrás, mentalizando no fluido cósmico. Ele dá a propriedade do fluido cósmico, a força gravitacional, o início da aglomeração da matéria, da explosão dessa estrela, para que se formasse o planeta Terra, e aí então nos recebesse ao berço de exilados como prisioneiros. Há um Cristo que não está mais na cruz, que para o espírita está o tempo inteiro ao nosso lado, junto de nós. E como ele explicaria isso? Claro, de um modo simples. Olhe para você mesmo e se pergunte: de onde vêm os pensamentos mais ocultos do nosso coração? Dele.
É o que Emmanuel disse na obra Emmanuel. Um Cristo tem a capacidade de se comunicar em tempo integral com todos aqueles a qual Ele coordena. Ele nos semeia por dentro, ao tempo inteiro. Ele nos conhece assim, sem máscara. Aquilo que nós sentimos por dentro, aquilo que nos nutre, aquilo que nos move, aquilo que nos trouxe à casa espírita, aquilo que nos levará para fora da casa espírita. Como nós vemos o Espiritismo e como nós somos espíritas. Portanto, é um Jesus no cotidiano. Não é um Jesus que irá dividir a água, como aconteceu a divisão do Mar Vermelho. Não é um Jesus que aqui irá se materializar para dizer: eu sou Jesus do Espiritismo. É um Jesus que vai se apresentar a você, médico, no teu consultório, quando você olha para o relógio e diz assim: 15 minutos de consulta, mas ele precisa de mais um minuto de atenção. É um Jesus que vai se apresentar a você, pedagogo, a você, professor. Dê atenção, explique melhor, se dedique a essa obra. É a você, político. É Jesus dizendo: olhe para a sociedade, ao que ela necessita. Olhe bem, compreenda, perceba, construa leis, reveja leis. É para nós espíritas. Sabe aquele que aparece na casa 1 minuto depois de que encerrou o atendimento fraterno? É esse. Sabe esse que eu vou encontrar agora, depois da palestra, sentado ali fora? É esse. Sabe esse quando eu vou chegar em casa, hoje sábado, vou ligar o Netflix, vou pegar a Coca-Cola fluidificada, a pipoca fluidificada, vou sentar com a minha esposa para ver um filme espírita, e o parente vai ligar nessa hora para falar mal do vizinho, para falar mal do outro parente. Sabe o WhatsApp que eu vou receber com um problema daquele que eu disse: não é dia, nem hora. É Jesus para o Espírito. É o Jesus aparecendo dizendo assim: ei, aquele que vestiu ao que estava nu, aquele que deu água ao que estava sedento de sede, aquele que deu de beber e de comer ao que estava com fome, aquele que não tinha identidade e que você ajudou a dar identidade. Ali foi você que me nutriu, foi você que me vestiu, foi você que me apareceu. É o Jesus para o Espiritismo. Não mais o Jesus derramando sangue na cruz, não mais o Jesus que se confunde na Santíssima Trindade, sem nenhuma crítica, que ora é Deus, que ora é o intermediário, e que ora é o veículo pelo qual as coisas acontecem. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Já não é mais o Jesus que diz: não, eu fico com esse grupo e deixo aquele grupo de lado. Não é mais o Jesus do protestantismo. Ele serviu ao seu tempo. Não é mais um Jesus guerrilheiro, como querem aqueles que seguem Maomé, que veem Jesus apenas um simples profeta que tentava libertar através da guerrilha o povo escravo. Não. É um Jesus que te pede um pouco mais. É um Jesus que te pede assim, está derramando lágrima, mais uma. Porque a lágrima foi sagrada lá no Jardim das Oliveiras por mim, que sou um espírito puro. E que coração não precisa de lágrima. Que solo que se assemelha ao deserto não precisa de água para nutrir a planta. Se ele é o jardineiro divino que semeia, como pode a planta germinar se não tem água, não tem nutriente? Chore, meu filho. Chore as vossas lágrimas. Elas serão sagradas. Elas serão sagradas. Eu não sou de contar história, pessoal. Eu
Eu vou contar uma que me aconteceu e que cabe aqui. Há uns 2 ou 3 anos atrás, 2 anos, eu me dediquei a um trabalho do movimento espírita durante 1 ano. Era uma estrutura teórica, tudo bem. Noites em claro, dias preocupados. Trabalho. No dia da entrega, eu olhei para ele e disse assim: perfeito. Não tem como dar errado. Não tem como isso aqui dar errado. Alguns dias depois, adivinha? Deu errado. Porque um espírito imperfeito vai produzir uma obra imperfeita. E aí eu cheguei em casa e fui fazer uma prece. A prece de espírita que ainda não tinha tirado Jesus da cruz. Aí eu comecei agradando, porque nós gostamos de agradar. Aí eu disse: olha, eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor viu toda a dedicação, todo o empenho, todo o trabalho. Eu sei que o Senhor falou por mim. Não é pregação evangélica, não. Assim Jesus fala conosco e através de nós. Mas vem cá, o Senhor não errou de Fábio, não? O Senhor não errou de endereço? Que não é possível. E aí, como nunca antes eu havia sentido no próprio peito, eu senti uma consolação. Sem palavras. Uma consolação que me fez chorar e me envergonhar de ter pensado isso. Ali eu compreendi, há 2 anos atrás, depois de 35 anos de espírita, porque eu sou de berço espírita, de que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. De que Jesus irá pedir mais compreensão de mim mesmo do que conhecimento teórico. Ali eu compreendi que Jesus estava falando para mim de que o cemitério está cheio de espírita e que só para espírita existe no mundo espiritual o manicômio. É o que as obras mediúnicas dizem. Os manicômios no mundo espiritual são mais frequentados pelos espíritas. Que Jesus é esse que levou o espírita ao manicômio. Por certo, não é o Jesus. Deve ser o Jesus de Curitiba, que se chama ainda Cristo. Deve ser o Jesus pregado na cruz, mas não o Cristo. Espírito de verdade. A esse que nos fala o tempo inteiro: tenha mais paciência, tenha um pouquinho mais de tolerância. Olhe para você. Você é alguém que errou por muito tempo, está esperando uma obra perfeita? Não, você vai errar. E espere o erro, mas é no reconhecimento do erro que dará certo. É no reconhecimento de si mesmo que vai se compreender melhor, não naquilo que nós pensamos e achamos. Portanto, Jesus para o Espiritismo é aquele que diz: vou te consolar, porque você é um pobre deserdado. As tuas lágrimas foram sagradas lá, mas espera que eu vou te dar uma legião de anjos para estarem contigo. Porque é assim que ele encerra o parágrafo. Uma legião de anjos para estarem contigo. E aí nós temos por notícia que o nosso anjo guardião, Livro dos Espíritos, é sempre um espírito de uma ordem elevada. Se somos espíritos imperfeitos, a ordem superior a nós é de espíritos bons. Espíritos aonde a matéria, além deles, não exerce mais influência. Eles já estão livres da influência da matéria. A matéria já está por eles compreendida. Nós temos ao nosso lado um representante de Jesus a esse nível, que está nos ajudando a enxugar as lágrimas, mesmo que não concordemos, mesmo que a gente diga: eu não gosto, eu não quero, saia daqui. Ele estará ali, porque ele representa Jesus. Mas nós
somos os pobres deserdados, claro. E para traçar o final da nossa reflexão, se nós somos os pobres deserdados, é naquele manancial de lágrimas, como eu contei da minha experiência, e que eu tenho certeza que de algum modo é a expressão da experiência de todos, é o que Jesus vai aparecer. Então ele também dá um pulinho na escala e diz assim: eu também estou velando por vós. Nós temos por notícia isso no Espiritismo. Mesmo numa prece fervorosa, nós não atingiremos uma onda mental, diz André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Nunca atingiremos uma onda mental mediana. Ficaremos da mediana para baixa, porque não temos teor espiritual para tal. Mas no sofrimento e na lágrima, nós teremos picos de ondas altas, como a dos anjos. Damos acesso direto a Jesus para ter conosco. E é por isso que nós lemos na obra mediúnica da Lavra de Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica do Natal, espíritos como Cornélio Pires e outros. O João de Deus, que não é aquele João de Deus, é outro. Escrevendo em meio à estrutura poética que Jesus, entre 24 e 25 de dezembro, ele adotou a data de exageros para vir ao planeta Terra, em pessoa. É o que está escrito. Ele pega alguns espíritos que estão desencarnando, solitários, nesta hora, entre 24 e 25, esquecidos por nós espíritas, para que com seus braços, ele próprio vai levar ao mundo espiritual. É um Jesus que está conosco. E para encerrar a reflexão, eu só vou continuar o parágrafo. Obreiros, somos nós. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos vossos corpos o pão terrestre. Mas as vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. É Jesus. Feliz Natal para todos vocês e um feliz reencontro com Jesus, esse amigo querido ao nosso lado. Boa noite para todos. Agradecemos ao Fábio, mais uma vez possamos encontrar Jesus, que a gente possa refletir no que a gente escutou hoje, e de fato, ele está um pouco substituído pelo Papai Noel, né? Mas que a gente realmente tenha essa essência, a verdadeira essência do Natal, que é Jesus. Agradecemos mais uma vez, e com esse ambiente de alegria, esse ambiente propício, vamos elevar nosso pensamento, que as inspirações do Mestre Jesus continuem conosco, possamos mais uma vez estar junto com a espiritualidade divina, recebendo os bálsamos, recebendo as intuições, e que saiamos daqui hoje bem melhores do que entramos. Que neste Natal continuemos com esse espírito de amor, de paz, com esse espírito de alegria, que é o que representa Jesus. Que assim seja. Em seguida teremos o passe,
vão ser chamados de 3 em